Boa tarde a todos. Doutor Fernando Armando, os caros colegas de trabalho aqui do Tribunal de Justiça Militar. Eu estou aqui, determinação do nosso presidente, nosso doutor Fernando Galvão, para fazer a abertura aqui da palestra que o doutor Fernando Armando vai fazer sobre o nosso Código de Ética. Hoje em dia, ética, honestidade, compromisso, são palavras muito faladas, né? E que devem ser cada vez mais praticadas. No exercício das nossas atividades, então, que está a importância desse código, né? O doutor Fernando vai falar sobre ética, num contexto mais geral, e também um pouquinho sobre esse código também. Pessoa muito bem indicada para falar nisso. O doutor Fernando Armando, ele é professor da Universidade Católica, foi professor da Milton Campos, da Federal também. Ele é pós-doutorado em Berkeley, lá na Califórnia. E é pessoa bastante indicada para conversar com vocês e responder as perguntas que vocês, porventura, queiram fazer e tirar as dúvidas, né? O doutor Fernando Galvão pediu para fazer essa gravação para que os militares que trabalham aqui e os funcionários, né, do tribunal possam depois acessar o site e acompanhar a palestra do doutor Fernando Armando. Então, muito obrigado pela presença e passo aqui a palavra para o doutor Fernando Armando. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço a apresentação feita pelo presidente em exercício, Coronel James, e na pessoa de Sua Excelência, cumprimento a todos os presentes, todos os funcionários, todos os servidores e servidoras deste tribunal que me dão a honra de estar presentes aqui hoje para assistirem essa nossa conversa, que eu pretendo que seja, na verdade, não propriamente uma palestra sobre o Código de Ética, mas uma provocação geral sobre ética. Esse que é um tema, como o presidente já falou, tão importante, tão tormentoso, tão discutido e, ao mesmo tempo, tão difícil nos tempos contemporâneos, e não só no Brasil. A ética é, sem dúvida nenhuma, um pano de fundo das discussões mundo afora, porque a ética, nos tempos contemporâneos, ela vai, evidentemente, ter interseções necessárias e importantíssimas com o direito, com a política, e muitas das questões sobre, por exemplo, multiculturalismo, sobre expansões transnacionalistas, sobre até mesmo temáticas relativas a guerras e ao direito internacional público, vão estar relacionados, evidentemente, a paradigmas éticos. Então, nessa nuance de trazer um pouco sobre paradigmas éticos, eu vou aqui tentar dar a vocês uma visão conceitual e uma visão genérica sobre esse tema, que não é um tema novo na história humana. Pelo contrário, é um tema que é um tema milenar, é um tema que acompanha a reflexão humana desde propriamente o seu nascedouro. Essa é a posição de importantes pesquisadores que consideram que, por exemplo, temáticas que criam o próprio chamado mundo ocidental, que teria sido concebido na Grécia helênica, quando exatamente vão nascer algumas realidades culturais, e entre essas está a ética. A ética, ela está embrionária, portanto, aí do pensamento grego antigo, e nós não podemos descurar da própria terminologia, né, do próprio conceito que dela advém quando falamos sobre ética e moral, por exemplo. E, evidentemente, eu vou aqui, né, nesta breve história do pensamento ético, me valer um pouco das lições que eu tive com o meu professor, que tenho muita honra de dizer que fui seu aluno durante um ano, na sua penúltima turma, o professor Henrique Cláudio de Lima Vaz, também conhecido como Padre Vaz, um sacerdote jesuíta que ensinou durante mais de 5 décadas em Minas Gerais, não só em Minas Gerais, no mundo todo, né, e foi professor
titular e catedrático da UFMG, na Fafiche. Ele foi meu professor durante 1 ano de Ética 1 e 2, quando eu fiz filosofia. E o professor Padre Vaz é, sem dúvida nenhuma, das referências mais importantes. Foi, né? Ele morreu em 2002. Foi uma das referências mais importantes da ética filosófica no mundo inteiro, inclusive tendo reconhecimento internacional, coisa que não é fácil para quem fala a língua portuguesa, né? Nós sabemos disso, da dificuldade que é ganhar notoriedade devido a essa primeira barreira, que é a barreira da língua portuguesa. Eu tenho certeza que se ele escrevesse em alemão ou em inglês, ele teria a notoriedade de um Habermas, talvez, né, ou de um Alexi, e porque de fato foi um grande pensador e professor de vários professores importantes. O professor Vaz sempre dizia, né, que nós não podemos esquecer que a ética vem do grego ethos, que, na verdade, é um vocábulo que, como tantos outros vocábulos gregos, significam várias coisas, né? Não há uma tradução exclusiva, né? Como, por exemplo, para a palavra hermenêutica. O ethos, no grego antigo, significava ética, mas significava também, sobretudo, morada, habitação e costumes. Eu não quero frisar isso apenas por, né, uma didática já, digamos, tradicionalista de querer começar as coisas pelos nomes, mas porque eu acredito que, de fato, sem esse chão comum do que seja ethos, nós talvez não consigamos perceber exatamente a extensão de sentidos que essa palavra pode comportar. A ideia do ethos está muito ligada, portanto, quando nós falamos em habitação ou morada, ela está muito ligada a algo que nos envolve a todos. E quando o grego antigo falava ethos, para ele, o ethos era uma segunda habitação, ou uma segunda casa, que não era a sua casa, a oikia, a particular, a privada, mas era o espaço exatamente em que esse homem exercia a própria cidadania e em que esse homem exercia a sua própria vida enquanto um ser biológico que era. E daí que o ethos, essa habitação, vai ter conexão direta com a noção de meio ambiente. E vejam que é interessante que nos dias contemporâneos muitas das discussões éticas retomam a discussão ambiental como um ponto fundamental para elas, né? Então nós temos aí meio ambiente, o meio em que ele vive, ou seja, ele se compreende como um ser que está lançado em um meio maior que ele e no qual ele está inserido e sem o qual ele não consegue se conceber enquanto tal. A ideia, o conceito de ethos, que deriva, evidentemente, do qual deriva a ética, está, claro, ligado também a mores, de onde vem moral, não é? E mores não é nada mais, dizia o Padre Vaz, do que uma tradução latina, feita pelos romanos, do termo grego ethos. Os romanos traduziram ethos por mores. E mores, quem estudou direito aí lembra do direito consuetudinário, mores tem a ver com costumes. Não é? Os romanos vão frisar, sobretudo, esse aspecto dos costumes. E, evidentemente, do vocábulo mores surge moral. E daí nós já temos colocados esses dois termos que nem sempre vão se identificar, claro, eu estou colocando iguais ali num sentido histórico originário, mas na história do pensamento nós sabemos que há uma relação de mudanças que vão ser feitas aí, e muitos vão entender, por exemplo, a partir da modernidade, que a ética ela vai dizer respeito a uma dimensão tradicional de costumes compartilhados por uma determinada sociedade, por uma determinada comunidade, e já a moral vai ter a ver com uma dimensão mais universalizada de deveres que o sujeito toma consciência para si e para outros.
ou seja, vai ter uma visão de que a moral tem algo a ver com um imperativo, com um dever, enquanto e mais universalizável, enquanto a ética teria algo mais a ver com algo tradicional, costumeiro, enquanto normas compartilhadas. Mas isso não é uma verdade acabada, é uma visão de um desses autores modernos. Eu acho que nós temos, antes de mais nada, frisar um ponto muito importante quando se discute ética, né? E quando se discute ética nos nossos dias. A ética é um parâmetro necessário, importantíssimo, fundamental para a tomada de decisões, quaisquer que sejam essas decisões. E não estou, evidentemente, falando de decisões jurídicas apenas. A ética ela vai ter a ver com a razão prática, como eu estou colocando ali. Aquilo que, para usar uma terminologia que é kantiana, que é um dos... Kant foi, nós vamos falar um pouquinho dele, foi um dos grandes pensadores sobre a ética. E Kant usa essa terminologia, razão prática. E, por oposição, Max Weber, que foi um sociólogo alemão do século XIX, vai criar um outro termo que é interessantíssimo, que é razão dos fins, né? Zweckrationalität, né, em alemão, ou razão instrumental, como a escola de Frankfurt vai dizer. Ou seja, uma razão que, na verdade, não pensa os próprias razões pelas quais se delibera, mas pensa apenas os fins e os meios para se atingir esses fins. Então nós temos que separar, antes de mais nada, principalmente num mundo como o nosso, não é? Uma dimensão, que é a dimensão da razão prática, que pergunta-se, mas por quê? Por que eu tenho de fazer isso? Não é? Essa é uma pergunta ética por excelência, não é? Diferentemente de uma pergunta de uma razão prática. Qual seria uma pergunta da razão prática típica? Um médico que diz, eu tenho que curar a doença X e tenho que usar tal medicamento. Para curar a doença X, eu tenho que usar tal medicamento. Mas, evidentemente, o porquê deste medicamento já não é objeto dessa própria pergunta. Ou seja, se você disser, eu tenho que... hoje, aliás, nós vivemos num mundo pautado, né, pela tecnologia, e a tecnologia é um espaço de razão instrumental muito grande. E nós estamos a todo momento cercados por discursos do que se pode fazer. Então, pode-se fazer o clone, pode-se ir a Marte, mas não se pergunta se deve fazer, né? A pergunta, quando você diz, a ciência já pode criar o clone, ok, mas deve-se criar o clone? A pergunta pelo se deve já não é mais uma pergunta da razão instrumental, é a pergunta da razão prática, não é? E a razão prática é exatamente a razão que gera o pensamento ético. O pensamento ético não circunda a razão instrumental. E aí é que é o grande problema, inclusive, da tecnologia e de toda a ciência, quando é alheia à ética. Porque a ciência, mesmo a ciência, por si só, não consegue dar respostas normativas. Vale dizer, não consegue dar respostas do que deve ser feito, mas sim do que pode ser feito. Ou do plano do ser, não do plano do dever ser, como vai dizer depois um outro pensador. Ou seja, nós vamos dizer, não é? Deve-se aumentar o número de celulares, deve-se aumentar o número de pessoas com computadores, deve-se ampliar o conhecimento dos idiomas, ou deve-se ir à Lua. Mas não se... Por quê? Por que deve-se? Por que deve-se? Por que deve-se ampliar o número de celulares? Essa, evidentemente, não é a razão instrumental, é uma razão que pertine a meios e fins já estabelecidos. Enquanto a razão prática seria exatamente a razão que pergunta-se pelos próprios fins. Ela traz o porquê desses próprios fins e pretende, portanto, um fundamento. Daí que ela se torna imprescindível, né, numa sociedade técnica marcada pela ciência e pela técnica, para que ela não seja, como outro dia eu ouvi uma expressão, atropelada. Né? Muitas vezes nós estamos falando, nós estamos sendo atropelados pela tecnologia, e de fato é uma expressão bastante curiosa essa, porque se você não tiver a razão prática, você faz com que
haja uma inversão, e aquilo que é simplesmente um meio passa a ser um fim determinante para a sua ação. Então, evidentemente, a ética, enquanto razão prática, se torna uma ciência extremamente importante na contemporaneidade. E, a meu ver, também a questão do pluralismo e dos seus dilemas. Não é? Hoje, principalmente no Brasil, nós vivemos marcados por discursos de ódio, por cisões sociais, por cisões ideológicas, por cisões políticas, e que tem, no fundo, uma dimensão muito importante da qual não se fala tanto, que é a própria cisão do ponto de vista moral, ou do pluralismo ético, que é uma característica da contemporaneidade e que eu pretendo abordar ao longo dessa minha fala. Feitas essas considerações, então eu vou me permitir aqui fazer uma pequena consideração sobre dois gregos, rapidamente, que foram muito importantes para essa história toda da ciência do ethos, da ética, dois grandes filósofos, né, que marcam toda a história da filosofia e toda a discussão, né, jurídica também sobre a justiça, por exemplo, é impensável sem eles. Platão, né, e Aristóteles, que estão aí nesse famoso afresco de Rafael, que está pintado na Capela Sistina, no Vaticano, que a meu ver, é uma pintura que ela é muito didática, e por isso eu coloquei aqui. Porque ela se chama Lição de Atenas, e ela tem os dois filósofos conversando, um ao lado do outro, né? Platão está à direita, né? Aristóteles de azul à esquerda. E um dado que chama muita atenção aqui é os gestos que ambos fazem, né? Inclusive estou falando primeiramente de Platão, coloquei Platão ali em destaque. Platão tem um dedo em riste apontando para o alto. Essa ideia é uma ideia muito interessante e por si só muito sintética de uma coisa do Platão que é fundamental, que é o chamado mundo das ideias. A questão para Platão, que foi um discípulo de Sócrates e que foi talvez um dos primeiros filósofos idealistas, é exatamente a noção de que nós não podemos confiar plenamente nos nossos sentidos. Platão inaugura um discurso filosófico de desconfiança com relação à nossa sensibilidade, aos nossos sentidos. Isso vai ser bastante importante para ele, porque ele está muito ligado à ideia da pergunta. Por quê? Né? O que é que faz com que isso seja uma câmera, né? Isso que está aqui na nossa frente, ou isso seja um passador de slides ou um microfone? Né? Que isso é um microfone, até uma criança pode me dizer que é. Mas o que é aquilo que é? O que é o microfone? O que faz com que, quando esse microfone, daqui a pouco, né, ficar mais velho, superado, e nós o joguemos fora, o outro que vem de outra forma, de outro material, de outra marca, com outra bateria, também vai ser chamado de microfone, né? Apesar de poder ser vermelho ou verde, não sei, né? Você vai continuar dizendo, não, é microfone também. Mas o que é aquilo que é? O que é um microfone? E Platão acha que, na verdade, o que dá a resposta a essa pergunta é mais ou menos o seguinte. Paralelamente a esse plano sensível, né, que nós percebemos pelos sentidos, pela visão, pela audição, pelos planos da sensibilidade em geral, né? Para além desse plano sensível, nós temos um outro plano, que é o plano do que ele chama de hiperurânio, que seria o mundo das ideias. Neste plano é que as coisas são em si mesmas, em que estão as essências, com palavra tão importante, né, que fica durante todos esses séculos, e que estão as essências, né? Ou seja, lá está o microfone ideia,
a ideia do microfone, neste plano, não aqui. Este microfone é um microfone fugaz, é um microfone que é uma mera sombra, uma mera cópia desta ideia do microfone que está num plano ideal e que só pode ser atingido não pelos sentidos, nenhum deles, né, apesar de ser a visão que mais para Platão se aproxima da razão, que é o próprio intelecto. Apenas por meio da razão você atinge esse plano ideal. E apenas por meio da razão você vai saber realmente o que é, portanto, um microfone, na sua essência, e não na sua figuração transitória, em que podemos dizer várias coisas e vão ser não concordantes com outras. Ali você tem, de fato, uma rosa, né, que é mais rosa do que qualquer rosa, né, que é uma rosa que não murcha, que não perde as pétalas, que não perde o perfume. É a ideia de rosa. E ali, evidentemente, você vai ter também a ideia de bem. E Platão vai dizer, olha, é isso que norteia o pensamento ético. O agir humano, portanto, deve ser um agir pautado um agir cognoscitivo, pautado pela intelecção, pelo conhecimento. Só vai agir eticamente aquele que conhecer o bem. Por isso, alguns devem se lembrar aí de que na República eles têm uma famosa idealização do chamado governo dos filósofos, né? Porque exatamente a ideia, né, não era um discurso de classe, evidentemente, corporativista, mas era uma noção de que os filósofos significavam, naquela época, literalmente, o amigo da sabedoria, o amigo do conhecimento. E, portanto, os que estão mais vocacionados a atingirem esse plano da ideia e, portanto, saberem o que é o bem. E Platão achava que uma vez que a pessoa se esclarece sobre o que é o bem, evidentemente ela vai agir bem, porque o homem sempre age em prol do melhor. Essa é uma máxima que ele colocava, quase matematicamente. Como ele vai colocar um diálogo famoso, em que ele faz um escravo demonstrar um teorema geométrico, um escravo analfabeto, e ele vai falar, olha, da mesma forma que um ser humano, o intelecto humano, sem precisar de conhecimentos, consegue chegar à verdade se ele for bem conduzido, ele também vai chegar ao que é o bem. E o que precisamos, portanto, é de uma episteme, é de uma ciência, é de um ensinamento, é de uma orientação correta, para escaparmos da doxa, né? A doxa é a opinião, né? Um termo grego, né? Que é o senso comum, talvez se poderia traduzir, né? Senso comum, né? Ou seja, algo que não necessariamente está pautado pela episteme. Então, o senso comum ele é equivocado, né? E hoje em dia é uma reflexão de Platão ainda talvez necessária, porque evidentemente nós temos aí vários pontos positivos das redes sociais, não é? De uma sociedade que está tão comunicativa o tempo todo, mas há um lado muito perigoso nisso, que é estabelecer-se verdades a partir do que é mera doxa, do que é mero senso comum. E às vezes senso comum forjado, né? Como nós sabemos hoje em dia, não faltam notícias falsas que são assimiladas por falta de qualquer outro parâmetro comparativo crítico, né? Então, essa é uma questão muito interessante. E o fundamental, portanto, seria o conhecimento do bem, o conhecer. Platão foi professor de Aristóteles, que está ali ao seu lado novamente no afresco, com destaque para ele agora. E Aristóteles já tem a mão colocada, já não mais apontando na direção do céu, mas apontando já na direção da própria terra, né? Já apontando em direção horizontal. E, nesse momento, evidentemente, também se traduz uma divergência que Aristóteles marca com Platão, e ele vai marcar respeitosamente, dizendo, né, eu sou
amigo de Platão, admirador de Platão, mas sou mais amigo da verdade, portanto tenho que discordar do mestre. Aí ele vai discordar num ponto fundamental, que é o de que Platão, para tentar explicar a realidade, duplicou a realidade. Criou esse tal mundo das ideias, para dizer que a ideia é que é a essência das coisas, mas que, na verdade, isso não respondeu à pergunta fundamental do que é aquilo que eu comecei falando. E, portanto, ele começa um discurso que é totalmente distinto de Aristóteles e de Platão, totalmente distinto em vários aspectos, a começar por essa discussão que diz respeito a o que é a ética. Para Aristóteles, diferentemente de Platão, a ética não pode se pautar apenas por uma dimensão cognoscitiva. Aristóteles vai inaugurar uma coisa muito importante para a ética e para o direito, muito importante, que é a questão da vontade. Não é? Ou seja, há uma distinção entre o saber e o querer. E, portanto, nada garante que um homem extremamente versado em ética seja um homem ético. Porque você pode saber de ética e não ter vontade ética. Né? Ou seja, você pode ser um doutor em ética e um sujeito, um canalha. Isso não existe empecilho para Aristóteles. Portanto, não existe essa ideia de conhecer o bem é agir bem. Mas, evidentemente, também não existe uma oposição entre eles. A obra principal de Aristóteles sobre o tema da ética foi esta obra que está ali, que é a Ética Nicômaco. Nicômaco era seu filho, um livro que ele escreveu para seu filho. E ele vai trabalhar a ideia de que existe uma perfeição do ser que é inerente a todas as coisas. E que essa perfeição é o que deve ser o parâmetro da ação ética como um todo, se assim podemos dizer. E que a ética, muito mais do que simplesmente um conhecimento, como eu disse, ela é ação. E mais do que a ação, ela não é uma ação isolada, ela é uma ação habitual. Ela é uma ação que se faz repetida, que se torna um hábito. E está lá na Ética Nicômaco uma frase que virou até ditado popular. Uma andorinha só não faz verão. Ele fala isso para se referir ao agir ético. Uma andorinha só não faz verão. Não é porque eu agi com coragem um dia que eu vou ser tido como corajoso. Eu só me torno corajoso quando eu faço da coragem uma virtude incorporada à minha ação. Não é porque eu agir com temperança um dia que eu posso ser tido como um homem dotado dessa virtude. Eu só serei se eu fizer dessa prática uma prática reiterada. E aí é que exatamente nós teremos as virtudes e os vícios, que na verdade ambos são hábitos, mas que se distinguem exatamente no que distingue-se da ideia da perfeição do ser. A virtude é um hábito, para Aristóteles, que leva à perfeição do ser. E o vício também é um hábito, mas que leva à imperfeição, ou à não manifestação do ser. E ele usa, inclusive, exemplos, ele que era também um botânico, biólogo, inaugurou o método, inaugurou o discurso científico em vários pontos, né? Não propriamente o discurso científico moderno, claro, diferenças abissais, mas a terminologia científica e algumas questões sobre classificação de espécies, sobre sistematização, ele inaugurou isso. E ele dizia, olha, você tem uma semente, imagine uma árvore de carvalho, né? Tão magnífica, tão gigantesca. Você tem uma pequena semente que já tem ali em potência todas as propriedades para se tornar uma árvore de carvalho. De forma que, e ele estava certíssimo, né, sem ter nenhum aparato na época, ele vai dizer, olha, essa semente é igual àquela árvore ali
de 100 metros, né, de toneladas. Essa semente já tem tudo, e se um cientista moderno comprova isso, né? Ou seja, ela já tem ali a estrutura celular idêntica. Ela já é a árvore de carvalho, só que em potência. E aí, nesse percurso da perfeição da inteléquia, pode acontecer que ela se torne a árvore de carvalho, ou pode acontecer que ela não se torne. Não é? Até Jesus tem uma parábola que lembra um pouco isso, né? Das sementes julgadas em terreno bom e ruim, e isso pode acontecer com tudo, não é? Ou seja, a virtude será aquilo que leva a essa perfeição, e o vício será aquilo que dificulta esse caminho. Aqui eu estou apenas frisando 3 virtudes fundamentais para Aristóteles que marcam a ética, que são a coragem, a temperança e a justiça, das quais ele fala longamente. E eu destaco, claro, não poderia numa casa como essa, e até por ele mesmo, de deixar de falar na justiça. A justiça para ele é a virtude mais importante dessas todas. E como essas todas, ela se destaca pela mediania, que é algo muito interessante até, porque o que é a mediania? É o meio termo, é o caminho do meio. Para Aristóteles, o que faz a coragem, a temperança, a justiça, é serem um justo meio entre 2 extremos. Então, se você pensar, por exemplo, a coragem é o meio termo entre a temeridade e a covardia. Tanto a temeridade quanto a covardia, são extremos que não são coragem. Ou seja, né, a pessoa que tem medo de um pequeno inseto, né, e pula, né, tenta pular da janela porque vê o inseto, né, evidentemente não tem coragem. Mas também o sujeito que vai dizer, não, tem ali um grupo de leões, né, de uns 15 leões, né, e eu estou aqui sozinho, desarmado, mas eu vou passar por eles. Esse sujeito também não é corajoso. Ele vai morrer, não tem a mínima chance. Né? E isso é temeridade, isso não é coragem. É um sujeito que diz, não, eu enfrento o exército sozinho aqui, né, eu contra 1000. Isso não é coragem, isso é temeridade, Aristóteles vai dizer. E a temeridade é exatamente o extremo oposto da covardia. E a coragem está exatamente no justo meio. Não é? Assim como a justiça também está no justo meio. Entre a injustiça e a injustiça. Ele não usa duas terminologias para isso, mas a injustiça por excesso e a injustiça por carência. Mas a justiça tem uma grande vantagem em relação a todas as outras virtudes. Qual é essa vantagem? Que ela traz para Aristóteles realizadas nela mesma, num só momento, todos os elementos centrais para a vivência humana, para a vivência ética humana. Por quê? Primeiramente, ela é uma virtude que requer a alteridade, requer o outro. Ninguém é justo ou injusto consigo mesmo, para Aristóteles. Você só é justo ou injusto com relação ao seu semelhante, com o outro. Ou seja, ela inclui o outro imediatamente no espaço dessa realização dessa virtude. Não há como a justiça se realizar sem o outro. Ela requer vontade, já falei disso. Você só é justo ou injusto porque você age com deliberado propósito. Se você pratica uma ação injusta ou justa, sem essa vontade, Aristóteles já vai discutir a sua natureza de propriamente justiça do ponto de vista ético. Uma questão que, claro, no direito penal tem outras nuances, mas do ponto de vista ético ela conta como uma deliberação de vontade. A ética depende de uma vontade. Ele vai colocar também a conformidade com a lei.
algo muito interessante e totalmente diferente do seu mestre Platão. A justiça requer uma conformidade com a lei, natural ou positiva. E com isso Aristóteles está deixando claro uma mensagem muito importante para os gregos e para a antiguidade toda, que é de que o homem e a ética só se constroem comunitariamente. Vale dizer, você não pode construir os seus parâmetros éticos sozinhos. Os seus parâmetros éticos eles têm de estar balizados em uma comunidade em que você está inserido e em normas dessa mesma comunidade. Você não pode simplesmente desconsiderar isso e querer instaurar uma ética subjetiva própria, absoluta. E a ideia do bem comum, fundamental para Aristóteles, né? E que para ele é algo sólido, concreto, extremamente palpável, diferentemente do que é para nós hoje. Quem lida aí com o direito sabe o tormento que é lidar com essas expressões fluidas que, vez por outra, aparecem nos textos jurídicos como bem comum, interesse coletivo e etc. O jurista, né, e o Supremo às vezes tem que decidir coisas que tocam nesses princípios, nesses valores, e nunca é fácil. Porque na modernidade não é fácil definir o que é bem comum. E eu vou dizer por quê em alguns minutos. Mas para Aristóteles era facílimo. Bem comum para ele é quase que uma equação numérica. É quase que dizer quantas pessoas temos nessa sala, quantas cadeiras temos nessa sala, quanto tempo dura uma bateria, não é? Para ele, uma norma que dissesse bem comum, ela é tão clara como uma norma que diga são 33 juízes, ou são 11 juízes. Isso tem uma clareza para ele solar. Por quê? Porque os gregos daquele período vivem exatamente um período que é marcado por um chamado comunitarismo. O que é isso? Aristóteles tem uma famosa frase que muita gente conhece sem conhecer mais nada de Aristóteles, né? Uma frase que se repete em livros didáticos escolares, que ele vai dizer que o homem é o animal político. Certamente muitos de vocês já devem ter trombado com essa frase por aí, né? É o zoon politikon. E ele é também o zoon logikon, o animal racional, o animal lógico, o animal racional. Ou seja, para ele essas são as duas características essenciais do ser humano. É o animal político e é o animal racional. Essas seriam as duas características que fazem a essência desse ser humano, né? Ele que era um classificador, né? Como eu disse, dado a classificar os animais. Mas quando ele diz que o homem é um zoon politikon, ele está querendo dizer que ele não está querendo dizer apenas que o homem faz política ou que o homem é um animal social. Essa foi, inclusive, uma interpretação que muitas vezes gerou uma incompreensão sobre a extensão do pensamento de Aristóteles. Nos nossos dias já sabemos que zoon politikon significa algo mais e que explica por que eu disse que bem comum é algo palpável. Zoon politikon significa é o homem que está na polis, é o animal, desculpem, que está na polis. Portanto, ele define o pertencimento à polis como algo essencial para o homem. De forma que, se não está na polis, ele vai inclusive completar, ou é um animal ou é um deus. Ou seja, ou é menos que um homem ou muito mais que um homem, mas não é um homem. E existe um filósofo que criou uma expressão para tentar exemplificar isso, que é muito didática. Ele vai dizer, para Aristóteles, é como se nós pensássemos que o homem fora da polis é uma peça do jogo de xadrez fora do jogo de xadrez.
Imaginem vocês lidando com, encontrando uma peça, um cavalo na rua. Você imediatamente, quando pega a pequena peça, o cavalo, você já pensa, é uma peça. Eu já até disse. Você não consegue pensar aquilo de outra forma, senão como uma peça do jogo. Aquilo em si mesmo não tem o valor próprio devido, senão como uma peça do maior que é o jogo. Isso marca a ideia do comunitarismo. Vale dizer, o todo é maior do que a soma das partes. Essa é a ideia. O todo é maior do que a soma das partes. A comunidade, o homem não existe para a comunidade. O homem existe por causa da comunidade. O homem existe porque ele está lançado nela. Eu acho esse exemplo bastante didático porque eu gosto de usá-lo, porque estamos diante aqui de uma dificuldade tantas vezes presente no estudo da história, que é o horizonte hermenêutico, né? O horizonte de compreensão. Para nós entendermos esse plano tão longínquo e distinto do nosso, que somos marcados por uma ideia oposta, é muito difícil às vezes. Mas é preciso, talvez, usarmos desse tipo de exemplo para entendermos que para o homem da cidade-estado de Aristóteles, a polis é o sustentáculo ético. Portanto, o bem comum é uma referência bastante objetiva. Então, nós podemos falar aqui de um comunitarismo e de uma ideia de que as ações humanas são pautadas ou são éticas na medida em que pautadas por esses bens comuns. Bens comuns que, inclusive, vão definir o próprio fim dessas ações, o fim maior, o fim supremo dessas ações, que é a eudaimonia, ou seja, a felicidade, né? Que é uma expressão que eu acho muito bonita, né? Do grego, eudaimonia. Uma vez eu já tive até mais de uma aluna alunos que tatuaram, né? Eudaimonia, né? Acharam muito bonita a expressão. Eu também acho eudaimonia uma expressão muito, muito bonita, né? E significa felicidade, mas não é a felicidade no sentido minha felicidade individual. É a felicidade que faz com que, quando eu realizo o meu próprio fim, aquele a que eu me destino, que faz parte da minha essência, digamos, e meu caminho de perfeição, eu vou estar realizando o fim maior da própria polis. Portanto, a eudaimonia, o caminho de perfeição do ser, ele faz com que o todo também se beneficie dessa realização. É algo que, num exemplo muito interessante, Aristóteles dá sobre a questão da distribuição de flautas. Ele vai se perguntar, por exemplo, né, a quem devem ser distribuídas as melhores flautas? Quem devem ser distribuídos os melhores instrumentos musicais, as melhores cítaras, as melhores flautas? Ele usa o exemplo do flautista. Ele vai dizer, vejam, é uma pergunta que nós podemos colocar hoje. Né? Nós temos aí, na Europa e nos Estados Unidos, é muito comum, né, leilões de instrumentos musicais, às vezes de algum compositor do passado ou de alguma marca de raridade, como o Stradivarius, que atingem cifras multimilionárias. Não é? Já teve violinos de Stradivarius sendo vendido a mais de uma dezena de milhões de dólares, né? Um pequeno violino. E aí você diz, a quem esse violino deve ser distribuído? Evidentemente, desse preço só para Bill Gates para cima, né? ou para baixo, mas nem tanto. Né? Mas Aristóteles diria, não, ele toca violino? Não. Os violinos existem para serem tocados. E, portanto, devem ser distribuídos a quem são os melhores flautistas, voltando ao exemplo dele. As melhores flautas devem ser distribuídas aos melhores flautistas. E não devem ser distribuídas aos melhores flautistas, vejam, não é uma questão de... Aristóteles não tem uma visão social, não é isso. É uma visão ontológica, é diferente. Ele vai dizer, uma coisa existe para realizar o caminho da sua perfeição. A flauta existe para ser tocada da melhor forma possível. Portanto, a melhor flauta merece estar nas mãos daquele que é o melhor flautista. Para ele é uma questão que vai fazer com que o caminho de perfeição desse flautista, que é o melhor,
vai se realizar na medida em que ele toca a melhor música e todos ouvem, poderia ser. E assim incrementa-se a felicidade coletiva, né? Ou seja, este é um exemplo que, evidentemente, ele é bastante performático, né? Bastante interessante, e que, inclusive, ele vai estar presente em uma decisão muito interessante da Suprema Corte Americana, que trouxe uma reflexão aristotélica. Esse caso Martin, né? O caso Case Martin. Case Martin era um golfista profissional, da liga profissional, que, numa determinada etapa de sua vida, teve um problema nas suas pernas, de forma que ele teve recomendação médica de não poder mais fazer o percurso longo do golfe, né, dos quilômetros que tem que se andar para se atingir os buracos, né, no jogo de golfe. E ele entrou na justiça, primeiramente entrou pedindo na associação e não conseguiu, para que pudesse usar um carrinho, ao invés de fazer o percurso né, com a ajuda, alguém carregando os tacos e ele caminhando, ele faria com o carrinho, andando no carrinho. E esse caso foi parar na Suprema Corte Americana. E gerou uma polêmica tremenda dentro da Liga Americana de Golfe Profissional, porque golfistas da melhor categoria deram depoimentos altamente contrários à ideia, porque achavam que aquilo seria um desprestígio imenso do esporte profissional e do atletismo inerente ao esporte, né? Ou seja, o atletismo inerente ao golfe. E que aquilo seria uma negação desse lado atlético do golfe. A Suprema Corte Americana, por maioria de 7-2, vai considerar que o pleito de Martin era legítimo, que ele tinha direito de usar o carrinho de golfe. E aqui um trecho do voto condutor da maioria, que lá vota-se diferentemente do nosso aqui, né? Que eu acho um método bem mais interessante, apenas vota aquele que fala pela maioria e que fala pela minoria, se houver. Ou seja, há um relator que fala por todos. E eles fazem, na verdade, o consenso antes, né? Não filmado. A sessão em que realmente é decidido o caso, ela nem é pública sequer, né? É a Suprema Corte Americana, né, que funciona assim, inclusive as cortes europeias também, né? O que nós temos hoje de sessões filmadas no judiciário brasileiro é algo bastante diferenciado, né? Apenas parece o Brasil, mais 2 países têm esta realidade. Bom, mas voltemos aqui ao caso do juiz Stevens. No voto do juiz Stevens, ele vai dizer: desde o seu início, a essência, veja, ele fala em essência, a essência do golfe é o arremesso de bola usando tacos para deslocar a bola a partir da marcação até um buraco, a determinada distância, com um número mínimo de tacadas. E, portanto, ele vai considerar que não tinha menor sentido se indeferir o pedido do golfista, porque aquilo ali estava totalmente de acordo com as necessidades de portadores de necessidades especiais, porque seria uma adaptação necessária que não mudava a essência do jogo. Já o voto divergente do brilhante juiz Antonin Scalia, né, que faleceu há pouco tempo, que era um juiz muito inteligente, né, mas também que se notabilizou por posições muito conservadoras, né, às vezes extremamente conservadoras. Scalia vai dizer que alguma coisa é essencial é dizer, de forma geral, que ela é necessária para atingir determinado objetivo. Mas uma vez que a própria natureza do jogo não possui outro objetivo além de divertir, impossível dizer que qualquer regra arbitrária do jogo seja essencial. Ou seja, ele vai entender que, nesse caso, quem tinha que ter a palavra final era a associação dos golfistas,
porque o jogo não tem como uma pessoa de fora dizer o que é essencial ou não, tudo é arbitrário, e se a associação considera que aquilo não pode, então não há como a justiça dizer que seria possível. Essa é a posição da minoria, mas vejam vocês que ela toca numa questão aristotélica fundamental, que é exatamente a questão que eu disse, como distribuir, né? Como distribuir de forma equânime. Né? E Aristóteles, ele tinha uma posição que é também muito importante no que diz respeito ao papel, inclusive, dessa equidade na própria aplicação do direito. Aristóteles vai entender que é a chamada frônesis, que inclusive foi traduzida depois pelos romanos por prudência, não é? Mas frônesis em Aristóteles não significa exatamente prudência. Frônesis é uma espécie de saber que é a um só tempo teórico e prático. É uma espécie de, tanto que ele vai dizer do frônimos, que é o homem que se torna, ele tem tal desempenho frenético que ele se torna um expert, digamos, na frônesis, que é aquele que sabe ponderar tanto as questões fáticas, digamos, que a experiência apresenta a ele, lhe circunda, mas ao mesmo tempo se guiar por um saber adquirido. Não é? Esse frenético, ele muitas vezes não precisa ter tanto conhecimento teórico, mas ele consegue distinguir no meio do conhecimento prático aquilo que é o fundamental. Né? Inclusive há um filme muito interessante que exemplifica, a meu ver, a frônesis num jovem, que é o personagem principal, em vários momentos do filme. Quem não viu, veja, um filme interessantíssimo, delicioso, chamado Quem Quer Ser o Milionário, um filme indiano que foi premiado, muito premiado, alguns anos atrás. Ali, aquele menino, a meu ver, apresenta uma espécie de saber frenético. As suas deliberações são deliberações que ele tira da sua experiência e ele tira com sabedoria, guiado por outras que ele também teve. E para Aristóteles, o frenético seria o juiz por excelência, porque ele sabe mediar, ele sabe fazer com que a lei se torne uma espécie de régua de Lesbos, como ele vai dizer, uma régua que é maleável, ou seja, que não se torna dura e não se torna rígida portanto, distante dos casos. Né? Aristóteles está divisando ali, século IV, antes da era cristã, um tema que ainda hoje é cardeal para o direito, para a hermenêutica. Né? Como é que nós podemos fazer a mediação entre um texto de uma lei que é genérico e abstrato e a sua posterior aplicação, que vai vir para casos que o legislador não sabia como era, né? E não tinha como saber como era. Como você faz essa mediação sem que essa lei fique na sua rigidez formal e com isso impeça uma adaptação possível e necessária para os casos, que pode inclusive gerar injustiça caso não aconteça. Não é? Ou seja, caso você aplique essa lei de forma que você pensa como taxativa, você pode redundar em uma grande injustiça. Então a prudência, a frônesis, ela entra como um elemento fundamental aí. Aliás, quando os romanos vão chamar o direito de jurisprudência, que é um termo que nós brasileiros adaptamos para uma coisa específica, né, que os outros povos não usam, né? Quem aqui fez direito sabe disso, né? Mesmo em Portugal, jurisprudência não é referida para o que nós dizemos que é decisões de tribunais. Né? Essa é uma especificidade brasileira, né? Da língua portuguesa. Né? Jurisprudence em inglês também não significa decisões de tribunais, significa ciência do direito. Né? E o mesmo em italiano, em francês, em alemão, que é o sentido romano da palavra. Né? E a ideia dos romanos que quando dizem ciência do direito, como prudência iuris, ou seja, é a prudência do direito ou no direito. Ou seja, o direito deve ser inseparável da prudência, que foi a tradução latina, prudência, né, com T, que foi a tradução latina de frônesis aristotélica, né, que é exatamente um momento em que há uma entrada da dimensão moral no próprio direito. Percebam? É exatamente a forma em que
No momento em que o aplicador vai aplicar a lei, ele tem que ser guiado por valores éticos que norteiem a mediação necessária entre o caso concreto e a abstração da lei. Não é? Ou seja, a frônesis entra justamente aí. Esse aqui também, né? Bom, há uma... Acho que não ficou. Há uma questão aqui muito... Posso continuar? Pode. Há uma questão muito importante que é preciso frisar, e eu acho ela muito interessante e importante nos nossos dias, que é a chamada cisão moderna, ou ruptura moderna. Isso que eu acabei de lhes dizer sobre o bem em Aristóteles, o bem comum em Aristóteles, sobre o comunitarismo em Aristóteles, é algo que vai ser completamente abalado pela modernidade, pelo advento da era moderna. Por quê? E a isso fiz referência quando eu disse da dificuldade que tínhamos em perceber aquilo que Aristóteles estava querendo dizer. Porque na era moderna começa, por fruto de várias revoluções e vários fenômenos históricos que vão se desencadear mais ou menos ali a partir do século XV, XVI até o século XVIII, são fenômenos que vão desencadear o aparecimento, o florescimento, o crescimento e o fortalecimento cada vez maior do indivíduo humano. Nós poderíamos mencionar aqui dezenas de obras, de questões artísticas, de questões históricas, né? Erasmo de Roterdã, por exemplo, um pensador um literato importantíssimo, Maquiavel, né? Que é tão mal lido e preconceituosamente lido, né? Também tão importante nessa mudança, a ascensão da burguesia, né? Como classe econômica que passa por deter esse poder econômico a exigir uma presença e uma significação do homem indivíduo, já não mais pelo seu simbolismo político, mas simplesmente por ser um indivíduo. Inclusive, nesse ponto aí, tem um texto de um filósofo gaúcho que é sensacional, que ele mostra isso pela arte. Se vocês pegarem a história da arte, vocês vão ver, se gostarem aí de artes plásticas, vocês verão que no mundo antigo, as grandes figuras iconográficas são são necessariamente figuras que são tidas como universais concretos. São essas figuras que fazem a ideia da mediação do todo, que, por exemplo, são representadas pelas figuras dos reis, dos imperadores, dos grandes generais, né? E no mundo cristão, pelas figuras bíblicas, evidentemente, né? Então, se vocês pegarem a iconografia da arte clássica, ela é toda marcada por isso. Um dia que forem ao Louvre, podem pegar. Qualquer obra de artistas anterior ao século XIV, geralmente se foca né, em figuras bíblicas, né? E as figuras bíblicas são interessantes, prestem atenção. Quando aparece, por exemplo, um Jesus na cruz, e se aparece alguém que não é uma figura bíblica compondo o quadro, ele está totalmente apagado. Né? Ele é, como dizemos, um papagaio de pirata. Né? Ele nunca aparece com a devida atenção. E na arte grega e romana, a mesma coisa. Quando você vem à arte moderna, há uma inversão. E nós começamos a ter aí quadros importantíssimos que trazem, por exemplo, a menina do brinco de pérola. Quem é a menina do brinco de pérola? Não sei. Né? Não é nenhuma rainha, nenhuma princesa, não é nenhuma santa. É simplesmente uma burguesa. Uma menina que era filha de um comerciante e que encomendou o quadro. Isso é algo impensável na iconografia antiga. E que vai acrescentar exatamente a ideia do homem como um homem indivíduo. Ou seja, há um aparecimento de uma ideia de que o indivíduo tem uma importância em si mesmo. Para a qual, claro, a revolução científica também é importantíssima, né?
E a própria reforma protestante, que também começa a chamar a atenção para a possibilidade da interpretação bíblica feita pelos próprios sujeitos. São vários os fenômenos, e Maquiavel também, né? Não temos tempo para falar desse pensador tão importante, mas Maquiavel tem um desempenho muito especial nessa ideia da construção do próprio indivíduo. Se vocês atentarem, há uma nuance aqui muito importante, quem estudou filosofia ou direito sabe disso. Quando você se perguntar qual é o que é o fundamento do Estado nesse período, todos os grandes pensadores desse período começam a responder que existe um tal de contrato social. Não é verdade? Quem aqui já não ouviu falar nisso? Contrato social. E vejam, por que contrato social? Para Aristóteles não teria o menor sentido. Se o todo é maior que a soma das partes e o homem se define como aquele que está na polis, o que é contrato? O que é isso? O contrato só faz sentido no momento em que você pensa a equação inversa. É o indivíduo que precede ao Estado. É por isso que todos, Locke, Rousseau, Hobbes, homens do século 17 e 18, vão todos falar que o Estado vem de uma soma de vontades individuais, de um contrato social. A premissa se inverte. Não é? Ou seja, agora o que importa primeiro é o indivíduo e depois o Estado. É uma autêntica revolução paradigmática, uma autêntica mudança de paradigma, né? Termo que de tanto falado para tudo, né? Muda a cor da caneta, mudança de paradigma. Né? Mas aí é realmente uma mudança de paradigma. Isso é paradigma. Né? É exatamente o que Thomas Kuhn chama de paradigma. É a estrutura basilar do próprio pensamento. Né? Não é qualquer mudança. Né? O celular passa a fazer operações, filmagem, né? Conversas com filmagem. Isso é mudança de paradigma. Não é. É mais do mesmo. Mais do mesmo não é mudança de paradigma. Se eu crio um carro aqui que corre a uma velocidade de 300 km ou 400, isso não é mudança de paradigma, isso é mais do mesmo. Aqui nós temos uma mudança de paradigma, que não é mais do mesmo, é a inversão das premissas. O Estado não é a conformação, não é algo prévio e que dá sentido aos indivíduos, mas os indivíduos é que dão sentido ao Estado e o Estado existe para eles. Por isso eu tenho um contrato social. Não é? Ou seja, o Estado é formado pela soma desses indivíduos. Ora, nessa ideia, a ética vai trazer alguns conflitos bastante importantes. A escola do utilitarismo foi uma escola inglesa que tentou responder a esse problema de alguma forma. Qual o problema? Se nós agora não temos mais um parâmetro comum, um bem comum, que seja compartilhado por todos igualmente, se nós temos agora uma soma de indivíduos livres, e a liberdade é a grande regra nessa nova sociedade, como é que eu posso exigir ou construir um parâmetro ético, ou um parâmetro moral? Os utilitaristas ingleses, especificamente Bentham e Stuart Mill, vão tentar uma resposta a essa questão, que é uma resposta, evidentemente, não, a meu ver, não de todo satisfatória, porque é a resposta pela ideia de maximização da felicidade da maioria. Esta é uma foto do pensador Jeremy Bentham, né, que se encontra em Londres hoje. Ele foi embalsamado, né, após sua morte, e ele se encontra aí há já mais de um século embalsamado na Universidade de Londres. Né, aí vocês podem ter a visão dele, bastante curioso isso. Né? Ele fez esse pedido testamento em uma de suas obras. E Bentham afirma que as ações são boas quando tendem a promover a felicidade e más quando tendem a promover a dor. Para ele, o grande parâmetro, o único parâmetro ético satisfatório
e que não cai na metafísica, que não cai ao ver dele, numa sustentação infundada, seria o prazer e a dor. Para ele, todos os seres humanos são guiados por dois mestres, que é o prazer e a dor. Você, portanto, o agir ético só tem sentido quando se fala em maximização do prazer e diminuição da dor. Mas, evidentemente, não estamos falando simplesmente de um prazer do indivíduo, sozinho, porque senão como ficaria a composição do próprio tecido social? Daí que o objetivo da moral é maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor, em geral. Essa é uma composição que vai tentar, como eu disse, maximizar a felicidade de todas pelo plano do que é útil ou do que é prazeroso para a maioria e, portanto, fugindo do interesse pessoal. Não é o que é prazeroso a mim, mas o que é prazeroso e o que gera a satisfação à própria maioria. E essa equação, que Bentham coloca, ela foi inclusive por ele colocada como uma negação da própria ideia de boas intenções da moral. Ou seja, a moral não é um agir bem intencionado. O que importa são as consequências da sua ação. A sua ação será moral a partir do momento em que ela gerar consequências boas para a maioria. E esse bem das consequências vai ser medido por um critério de utilidade, que significa que maximiza o prazer ou a felicidade da maioria. Há um exemplo muito interessante que ele dá, que mostra, de certa forma, o problema da moral utilitarista, que é a questão dos mendigos em Londres na época dele. Ele faz um raciocínio extremamente brilhante, mas complexo, sobre a questão dos mendigos. Ele vai dizer, é claro que a presença de mendigos nas ruas causa sofrimento à maioria, porque a maior parte das pessoas vão ter um desconforto de perceber a presença dessas pessoas que vão estar incomodando-as a maior parte do tempo, vão estar causando um problema até de estética, um problema de ficar com sentimentos de culpa quando vai ao trabalho, de ficar com medo. Ou seja, ela vai estar lastreada em uma série de sentimentos negativos ao deparar-se com a mendicância nas ruas. E por sua vez, portanto, ele vai sugerir na universidade que fosse criado um local onde esses mendigos fossem detidos. E nesse escrito ele vai dizer, inclusive, que todo cidadão teria o direito de, se assim bem entender, que tem condições, prender um mendigo e levar para esse local específico, onde ele ficaria detido e trabalhando para se manter o seu sustento, para que não gere custos para os demais, para que não gere a infelicidade dos demais, e que, com isso, evidentemente, nós, evidentemente, teríamos também um bem para os próprios mendigos, porque seria para eles melhor ficar sob esse teto, ainda que presos, do que ficarem nas ruas. Pelo menos para a maioria, ainda que alguns não pensem assim. Vejam vocês aí que está tecido aí exatamente a equação do problema, ainda que alguns não pensem assim. Porque o grande problema do utilitarismo é que ele vai esbarrar exatamente nas liberdades individuais. E há um famoso conto de uma grande escritora americana, que morreu inclusive recentemente, no dia do meu aniversário, agora, dia 22 de janeiro, Ursula Le Guin. E a escritora Úrsula, ela tem um exemplo muito interessante, que é este conto, chama-se The Ones Who Walk Away from Omelas. Aqueles que se afastam de Omelas, e caminham para longe de Omelas. Omelas é uma cidade imaginária, claro, em que tudo funcionava bem, em que tudo
parecia um eterno verão brilhante, onde as pessoas todas eram felizes, né? Não tinha violência, tinha pleno emprego, saúde para a maioria, né? Pouquíssimos casos de doença, amizades frutíferas, as pessoas sempre esbanjavam jovialidade e alegria. Enfim, fazia tudo aquilo que fazia o visitante parecer que estava num sonho idílico. Mas ainda assim, algumas pessoas começaram a se afastar da cidade. E por que essas pessoas se afastavam dessa cidade? Porque, numa determinada fase da vida, todo cidadão de Homelas tomava conhecimento de uma realidade não tão bela. Que nos calabouços de um dos magníficos palácios públicos dessa belíssima cidade, tão cheia de luz, tão cheia de alegria, vivia uma pequena menina que era ali mantida num calabouço fechado, atada a grilhões, atada a cordas, malnutrida, e que estava condenada a ficar ali sem nenhum tipo de carinho ou amparo por toda a sua vida. E que a manutenção daquela criança, todos sabiam, era a condição para a felicidade da cidade. Esse é o dilema de Homelas, que no fundo ele se realiza por trás de questões contemporâneas, quando nós pensamos, por exemplo, o terrorismo, ou a questão da tortura. Imaginem vocês, né, a questão da tortura, por exemplo. Você está numa sociedade marcada pelo terrorismo. Você descobre que vai haver um atentado na Copa do Mundo. Há suspeitas seríssimas, um atentado que matará milhares de pessoas. E a polícia consegue deter um determinado grupo suspeito, que teria potencialmente informações. É legítimo torturar esses homens? Morrerão mais de 10 mil pessoas. Esses homens são 3. Você pode torturar 3 homens para salvar 10 mil? Essa é uma pergunta curiosa. E a maioria, eu acredito, infelizmente, hoje diria que sim, não é? Que é legítimo. Mas você parte do pressuposto de que esses homens têm uma culpa. No fundo, o que você está punindo no dilema do terrorista, a meu ver, é um adiantamento de culpa. Você presume que a suspeita já é verídica e que de alguma forma ele merece alguma punição. Porque se você por algum instante imaginar, por exemplo, não, você vai torturar a filha dele, que não tem nada a ver com isso, que tem 10 anos e nem sabe o que é terrorismo. Aí já se torna legítimo. Acredito que aí nem mesmo os mais acirrados utilitaristas, defensores da tortura, nesse caso, vão defender a tortura de uma menina de 10 anos. O dilema de Homelas é um dilema bastante interessante. É ético manter essa menina no calabouço? Veja que ela garante a felicidade de toda a cidade, uma felicidade resplandecente. Mas é ético mantê-la no calabouço? Esse é um dilema que Immanuel Kant lidou com ele. Um pensador exatamente do século XVIII, importantíssimo para a Revolução Francesa, base fundamental também para a própria construção da Constituição Americana, uma vez que Thomas Jefferson também se deixou encantar por seus escritos. Immanuel Kant faz uma crítica poderosa à ideia de que a ética possa ser pautada em parâmetros externos, em parâmetros como a felicidade, ou o desejo, ou o prazer. Ele acredita que todos esses parâmetros são complicados de serem sustentados, são insustentáveis de um ponto de vista ético. E por quê? Porque todos eles são incompatíveis, ao seu ver, com a essência, com o princípio estruturante do homem
moderno e da vivência da modernidade ocidental, que é a questão da liberdade. Vamos ver como é que Kant tenta refutar essa ideia. Primeiramente, vejam bem vocês. Quando ele diz que a ética não pode se pautar em parâmetros externos, ele está nos dizendo que deixar com que nossas ações sejam pautadas por elementos como o desejo ou o prazer pode conduzir a que nós não sejamos autônomos. Vale dizer, nós não sejamos livres. Então aqui está que o princípio da moralidade não pode ser buscado na experiência, e sim na ideia de liberdade. E essa ideia de liberdade, para Kant, só pode ser resgatada, né? E aí eu falei disso no início aqui da nossa fala, eu usei esse termo, a razão prática, que é um termo kantiano. Na hora eu me fiz referência, né, alguns longos minutos atrás, né, eu fiz referência à razão prática, e esse termo é um termo kantiano. Vale dizer, é um princípio que tem que ser buscado como um exercício da razão que tenta justificar os fins, e não simplesmente na que se mede por meios. É nesse sentido que ele vai dizer, é preciso uma crítica. As obras dele, as grandes obras dele foram marcadas pelo título que tem o vocábulo crítica. Crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica no sentido de submeter ao crivo exatamente de uma racionalidade que tenta buscar o fundamento. E ele vai dizer, é claro que o homem é sensitivo, tem prazer, tem sensibilidade, mas ele tem também racionalidade. E é essa racionalidade que o distingue dos demais seres. E que, portanto, se esse homem quiser realmente fazer um compromisso com a liberdade que é dita na modernidade como valor fundamental, que não significa ausência de obstáculos para fazermos tudo. Aí que vai entrar, inclusive, a importância do direito. Kant refuta de uma forma brilhante essa noção vazia que muitas vezes se tem de que liberdade é fazer o que se quer. Liberdade é fazer o que dá na telha. Ele vai dizer exatamente que a liberdade não é isso. A liberdade é agir de acordo com leis que você se dá. E que tornam possível essa convivência. Inclusive, nessa ideia de que é fazer o que dá na telha, Kant tem uma crítica, da qual, inclusive, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho hoje uma reflexão na faculdade, já tive orientantes que trabalhavam muito a questão dos direitos animais, hoje tem vários estudos sobre isso, mas ele tem uma reflexão interessante, que ele vai dizer, muitas vezes se pensa, por exemplo, que um javali na floresta é o mais livre dos seres, porque ele pode ir onde ele quiser, ou o leão, ele vai onde ele quer, nada põe obstáculo a ele, a não ser o próprio homem, caçador. Hoje, na época de Kant, nem tanto. Mas ele não tem liberdade, na verdade, liberdade nenhuma. Porque tudo o que ele faz é ditado por uma lei de causa e efeito. Ele nada mais é do que causa e efeito. Tudo que um pássaro, ou um leão, ou um javali fazem é causalidade. Ele come quando tem que comer, ele faz sexo quando tem de se reproduzir, ele migra quando tem de migrar pelas estações. Tudo é causa e efeito. Ele é um fluxo contínuo de uma lei externa que incondicionalmente o leva. Portanto, ele não tem liberdade nenhuma. Nenhuma liberdade. Essa é uma discussão que aparece até muito interessantemente no filme Matrix 2. É uma discussão bem interessante numa das discussões filosóficas que são levadas no filme. Não dá para a gente estender tanta conversa aqui. Mas, e ao agir com autonomia é escolher esse próprio fim. Mas escolhê-lo em que medida? Qual seria o princípio supremo dessa moralidade? Como nós poderíamos determiná-lo? Aqui tem uma
Esse é o filósofo americano Michael Sandel. Ele lembra essa propaganda aqui como um exemplo muito interessante contra o pensamento kantiano, ou para exemplificar o pensamento kantiano. Uma propaganda da Sprite, de alguns anos atrás, que colocou essa chamada, né, nos Estados Unidos: obedeça à sua sede. Obedeça à sua sede. Sprite, beba Sprite, obedeça à sua sede. Involuntariamente estavam trazendo um tema kantiano. Quando você bebe Sprite, você já não é livre. Você está obedecendo a algo que lhe é externo, que é a própria sede. Ou seja, você ali não se diferencia em nada de um leão ou de um outro animal qualquer. Você simplesmente obedece à sua sede. Né? E não há espaço para Kant e para a ética nesse momento. Porque a ética só existe para ele entre os homens, porque somente entre os homens vai poder existir uma escolha que vai dizer: não, ainda que eu esteja com sede, por exemplo, se eu estou num barco que tem poucos recursos hídricos e temos ainda algum tempo de navegação e tem mulheres grávidas que precisam também beber água. Eu vou dizer: não, eu estou morrendo de sede, mas passa-me um copo pelas mãos, eu não bebo, eu dou para ela. Só um ser humano faz isso, vai dizer Kant, porque só nesse momento ele é livre. Ele está morrendo de sede, põe um delicioso copo de água nas suas mãos e ele passa adiante. Nesse momento ele não obedece à sua sede, ele obedece à sua vontade autônoma livre. Nesse momento ele diz: eu não sou um leão. Né? Tome. Né? Eu não obedeço à minha sede, eu obedeço à minha vontade interna e racional. Eu crio uma lei para mim mesmo. E nesse momento, apenas nesse momento, ele é livre, porque ele segue o imperativo categórico. Né? O que é esse tal de imperativo categórico em Kant? Para ele, a razão instrumental ou a razão hipotética, ela é marcada por imperativos hipotéticos. Vale dizer, se eu quero atingir determinado fim, eu sigo aquele imperativo. Não é? Se eu quero ter um aumento de salário, eu faço um determinado curso. Se eu quero aprender a tocar violão, eu me exercito todos os dias no violão. Se eu quero ser aprovado na recuperação de matemática, eu vou estudar até de madrugada, durante os dias que faltarem. Isso é, se queres, fazes. Né? Já o imperativo categórico, para ele é a marca da razão prática que nós falamos. É quando você desvela que uma coisa deve ser feita por si mesma, porque ela é o próprio fim. Ou seja, você não faz aquilo com um outro objetivo que não a própria realização daquilo. E você vai me dizer: bom, mas qual diferença? Onde está a diferença? Está na intenção, para Kant. Algo que aí vai ter muita importância no direito também. Ou seja, você pode fazer a mesma prática ser ética ou não ética para Kant, dependendo da sua ação, da sua intenção, desculpe. A sua intenção para Kant é que vai nortear o que é ético ou o que não é ético. Você pode fazer, por exemplo, uma caridade, mas com o fim de lucro. Que, aliás, é uma discussão muito interessante no seio de várias empresas. Sob o ponto de vista kantiano, não é ético. Ele dá até um exemplo. O comerciante que está diante de uma pessoa ingênua, que ele percebe que não tem muito trato com cálculos, uma pessoa simples, e ele vê que ele poderia, ao dar o troco para ela, se apropriar de uma determinada quantia. Isso é um exemplo de Kant. Mas ele não se apropria da determinada quantia. Ele dá o troco certinho, rigorosamente. Ele é ético? Na ideia de Kant, não. Por quê? Porque a motivação dele, no exemplo que ele dá, claro,
é que esse comerciante, ao agir assim, o que ele queria era evitar que, caso ele desse o troco errado, ele ficasse difamado na sociedade e as pessoas parassem de comprar na sua loja. Portanto, ele não dá o troco certo porque ele tem medo de ter prejuízo. E isso, para Kant, é tornar o imperativo categórico e hipotético. Porque você só vai ser... Só que, por outro lado, essa mesma ação pode ser ética. Se ele pensar, coitado, ele não tem condições de saber quanto é o troco, mas ele é um ser humano que merece dignidade, eu dou a ele o troco correto. Aí a ação dele, que é a mesma, passa a ser ética. Portanto, a ética não é medida pelo ponto de vista da exterioridade, mas da adesão interna ao próprio propósito. Essa é uma questão fundamental para Kant. E, como eu disse, que eu falei do dilema, evidentemente para Kant, a menina não pode ser mantida no calabouço. Porque a ética só se sustenta na medida em que nós conseguirmos universalizar as nossas ações. Para ele, ao contrário dos utilitaristas, ele concorda parcialmente com eles. O ser humano é regido por máximas, que podem ser de prazer e dor, claro, nas suas ações. Claro que sim, né? Isso é inegável. Só que o agir se torna moral na medida em que ele começa a submeter essa máxima que rege a sua ação. Né? Por exemplo, estou com sede, né? Aí me dirijo a esse copo para beber água. Mas na medida, claro, aqui, antes de mais nada, vou beber a minha água. Né? O que ele deve fazer? Ele deve submeter essa máxima a um teste de universalidade. Vale dizer, o que é isso? Pensar, essa máxima que rege a minha ação de me dirigir a esse copo aqui agora, para tomá-lo, ela pode ser convertida em uma lei universal de validade para todos? Sim, me parece que nesse momento a crise hídrica não é tão forte. E nós podemos nos dirigir ali a qualquer bebedouro e tomar água. No exemplo que eu dei das circunstâncias do navio, a realidade já muda. E vejam que o imperativo hipotético age de tal forma que a máxima que rege a sua ação, né, qual seja nesse caso, a máxima é o que é particular, é o que imediatamente me é dado enquanto indivíduo, é o que impulsiona a minha ação, no caso, digamos, a própria sede. A máxima que rege a sua ação possa se converter em uma lei universal de validade para todos. Ou seja, eu posso pretender que todos os seres humanos se comportem dessa maneira, a ação só será ética se a resposta for positiva. E não será ética se for negativa. De forma que, para Kant, na sua visão, por exemplo, sobre o furto, não é? Há uma lógica bastante simples. O ladrão que quiser universalizar o roubo, ele põe o próprio objetivo dele a perder. Se o meu objetivo é ter a propriedade de um bem que eu usurpo de outrem, e eu universalizo e digo sinceramente, não, eu quero que isso se universalize, significa que eu ponho a perder exatamente esse bem, porque alguém pode exatamente no mesmo momento também passar a mão nele. Não é? Ou seja, eu não posso universalizar essa ação, sinceramente. Eu não posso esperar que todos ajam dessa maneira. Não é? Se eu esperar que todos ajam dessa maneira, eu estou quebrando uma possibilidade de estruturação da própria ação a que eu me destino. É claro que, vejam que eu já caminho para encerrar, Kant foi um autor bastante brilhante. E
nos deixou um legado muito importante para pensar essa ideia de uma ética, de uma moralidade pautada pelos fins e não pelos meios. É o que se chama a ética dos deveres, né? O agir deontológico, o agir pelo dever e de acordo com o dever. Ou seja, não é só agir de acordo com o dever, é agir pelo próprio dever, assumindo que o dever é o grande motivo que faz a própria ação ética. Você poderia agir de uma outra forma, mas você vai agir daquela, porque aquela é a única que garante-lhe o quê? Autonomia e liberdade. Para Kant, e quem lê a obra dele com atenção, ele não está querendo ser moralista. Pelo contrário, é muito interessante até que ele comprou uma briga com a igreja alemã, né, protestante, reformada do seu tempo, porque ele nega Deus como uma possibilidade de fundamentação da ética. Apesar de ser, ele era um pietista, né, ele era dizem até um praticante protestante. Mas ele, na sua obra filosófica, ele vai falar, não, Deus não pode ser fundamento para a ética, porque isso é exterioridade, é heteronomia. Se você põe obedeça a sua sede ou obedeça a Deus, é a mesma coisa. Você não está sendo autônomo. Ou seja, você não está dando a lei. Autonomia, no sentido kantiano, é uma recuperação até do sentido etimológico grego da palavra, que significa autonomos, né? Que se dá, nomos em grego é ordem ou lei, ou norma. Autonomos é que se dá a sua própria norma. Mas não se dá a sua própria norma sozinho, né? Como eu disse, é aquela norma que posso esperar compartilhar com que todos ajam, façam assim, num reino de liberdade para todos. Né? Então, a ideia da máxima que eu coloquei, né, possa se converter em uma lei universal de validade para todos, que garanta a autonomia de todos. Ou seja, eu me percebo como um ser autônomo, mas ao mesmo tempo tenho que perceber o outro como ser autônomo. Aliás, há um outro imperativo categórico que complementa esse, que é tão importante quanto, que diz, está na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, haja de forma a tratar o ser humano nunca como simples meio, mas sempre em si mesmo como um fim. Ou seja, qualquer ação que eu instrumentalize o ser humano e que desconsidere essa sua dignidade intrínseca e essa sua condição de fim em si, ela já não será mais ética. Né? Então, esse é um grande dilema que faz com que, um grande desafio, que faz com que a ética kantiana seja mesmo, como o padre Vaz falava, uma ética dificílima. É uma ética que exige um cuidado severíssimo para que a pessoa possa, de fato, caminhar nas suas trilhas. E ela, evidentemente, e aí eu caminho já para o encerramento, como eu prometi, ela tem um desafio muito especial numa sociedade contemporânea, porque ela leva em conta, sim, o indivíduo, mas ela não leva tanto em conta a possibilidade de matrizes de moralidade plurais como nós hoje pretendemos, principalmente a partir desse fenômeno da globalização, da relação entre diversas comunidades hoje de forma tão próxima. Não é? Nós temos hoje, evidentemente, que conviver com o outro, que tem, evidentemente, não apenas normas distintas, mas que tem matrizes de compreensão normativa muito distintas. E isso faz toda a diferença e, evidentemente, exige um desafio muito especial. Por matrizes de compreensão normativa, eu dou um exemplo muito interessante que eu acho que é paradigmático, ocorrido na França alguns anos atrás e emblemático, a meu ver, quando os franceses promulgaram a lei que proibia o uso de qualquer símbolos religiosos nas escolas. Então, muitos disseram, bom, o fim dessa lei é proibir as muçulmanas de irem de burca. Mas para respeitar a igualdade, né, que é da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é parte da Constituição Francesa vigente, eles vão publicar uma lei dizendo que não se poderia ir com símbolos religiosos. Então,
A muçulmana não pode ir de burca, mas a cristã também não pode ir com crucifixo. E parece estar resolvida a questão, não é verdade? Há um artigo muito interessante que foi publicado na época que vai ressaltar essa dimensão que eu chamo de hermenêutica. Você tem que recuperar no diálogo do pluralismo as condições de sentido que estão presentes nessas culturas. E nesse sentido, a burca para uma muçulmana não representa identicamente a mesma coisa que o crucifixo para uma francesa cristã. Porque a burca para a muçulmana ir sem burca é quase que estar sem uma vestimenta. É quase, como dizia esse articulista, estar com os seios desnudos. Ou seja, se quisermos realmente fazer uma equiparação mais próxima, seria como exigir que as cristãs fossem de sutiã para a aula. Ou seja, porque aquilo não é apenas um símbolo religioso, aquilo é algo mais. E nesse instante você só consegue recuperar esta profundidade dessa condição de compreensão normativa quando você abre-se exatamente para um diálogo com a alteridade e um diálogo com o outro, que passa a ser hoje uma marca do pluralismo ético em nossos dias. E que exige, antes de mais nada, diálogo. Nós temos que ter, a meu ver, uma virtude cardeal para construir a ética pluralista, que é a tolerância. E que é também a confiança no direito. A meu ver, sem essas duas pontes, nós não conseguiremos chegar muito adiante. Ou não conseguiremos chegar de forma confortável e de forma livre. Porque, primeiramente, a tolerância é um imperativo fundamental, que Gandhi, por exemplo, exemplificou de uma forma tão brilhante ao dizer que é preciso que tenhamos a consciência de que nós vemos sempre a verdade de uma forma parcial. E que, portanto, o outro pode incrementar a minha verdade. E isso faz com que eu tenha uma abertura para o diálogo. Ou seja, que eu possa aceitar, inclusive, discussões em que as premissas e as posições sejam antagônicas, sem que isso caminhe para uma violência, ou sem que isso caminhe para um discurso de ódio, ou sem que isso caminhe para qualquer tipo de castração de liberdade que vá só contribuir para a negação da ética e não para a sua afirmação. Então, eu acho que a tolerância se torna algo que é fundamental, um princípio cardeal. E a importância do direito, porque nessas sociedades pluralistas, se nós não conseguimos fazer a mediação desses vários modelos éticos por normas que objetivamente consigam trazer premissas comuns para a ação das pessoas, nós corremos o risco de ter uma cisão social profunda. É por isso que, em momentos, inclusive, em sociedades que viveram cisões sociais, é interessante notar o papel que alguns líderes históricos tiveram, e, a meu ver, muitas vezes eles não são compreendidos exatamente por esse seu papel, que talvez tenha sido mais importante, como Lincoln nos Estados Unidos, como Gandhi na Índia, como na África do Sul, Mandela recentemente. Momentos históricos muito cindidos, exigem diálogo. Ou seja, são líderes que marcaram-se exatamente por conseguir trazer no seu discurso uma inclusão de alteridade que conseguisse justificar premissas comuns. E, evidentemente, o direito se torna algo extremamente importante, principalmente enquanto pensado como premissas que podem ser sempre reinterpretadas, que devem ser sempre reinterpretadas, porque, como sabemos, o direito não tem nunca uma norma que dê absolutamente as condições de sua aplicação. Então, nesse sentido, quando falamos em um código de ética, por exemplo, é algo muito importante no seio de uma comunicação, de uma instituição, para que garanta-se, a meu ver, a convivência minimamente pacífica e confortável e livre entre os seus membros, mas, evidentemente, ao mesmo tempo também, não é uma solução absoluta e
E sua tessitura vai ser dada ao longo das próprias interpretações que vão nascer dos sentidos das normas que ela coloca. Porque, como eu disse, toda norma jurídica só existe enquanto realidade interpretada. Então, com essas palavras, eu queria agradecer a todos pela atenção. Espero que tenha sido minimamente proveitoso para os senhores e as senhoras. Muito obrigado.